Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, te levantares a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Quando temeres os lugares altos e te espantares no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra que era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meus queridos, estamos aqui diante desta palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 1 a 7, uma rápida meditação, porque daqui a pouco estaremos ouvindo a mensagem com o presbítero Fábio, que está conosco, e ele estará ministrando a palavra nesta oportunidade. Os maus dias e anos são os tempos da velhice, das aflições e da morte. Dias descritos nos versículos seguintes, versículo de 1 a 7, são chamados de maus porque são as últimas provas da vida. Uma época em que um inventário e as últimas preparações para a eternidade devem ser feitos e os valores da vida reconsiderados. Esse período também é chamado de anos nos quais o homem não tem prazer. De qualquer maneira, não se sabe quantos sejam esses dias ou anos. O homem sábio viverá cada dia de sua vida com os valores eternos em mente e estará sempre preparado em tudo que disser e fizer. A eternidade é um longo tempo em quem não se preparar para gastá-la com Deus, e os redimidos no céu, irá gastá-la no inferno com Satanás e os seus condenados. Todos os homens serão devidamente julgados pelo que fizeram com seu corpo, seja bem ou mal, segundo aos Coríntios, capítulo 5, 9 e 10, e Apocalipse 20, versículo 11 a 15. O Evangelho deixa claro que é preciso nascer de novo ou se converter para entrar no reino de Deus. Só quem se torna uma nova criatura e vive desse modo até a morte é salvo. O Evangelho foi conhecido por Abraão, Gálatas 3, 8, por todo Israel, Hebreus 4, 2, até mesmo antes de Abraão e no tempo de Adão, os homens conheciam a vida de fé. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. Por isso, nenhum homem de nenhuma época
poderá ser excusado por não viver uma vida correta e não andar na luz. Mesmo aquele que não conheceu a revelação completa, foi iluminado com conhecimento do certo e do errado, por meio da consciência, e será julgado em conformidade com as suas revelações. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus queridos, aleluia. No capítulo 12, versículo 3, existem 18 itens na descrição da velhice e da morte. Primeiro, quando os guardas da casa, aqui fala os braços, tremerem, versículo 3, a casa é o corpo humano, os homens fortes são as pernas, se encurvarem, forem incapazes de sustentar o peso do corpo. Os moedores são os dentes, cessarem por serem poucos. Os que olham pela janela, que fala dos olhos, se escurecerem e ficarem cegos. As portas, a boca e os ouvidos se fecharem, forem incapazes de falar e ouvir. O ruído da moedura, aqui está falando da gengivas, for baixo, o som baixo das gengivas em vez dos dentes, na mastigação. O 8, e se levantar, acordar do sono, a voz das aves e quando houver música tocando. Quando temerem o que é alto, medo de se encontrarem com Deus, versículo 5. Houver espanto no caminho, medo da jornada pelo vale da sombra da morte. Amendoeira florescer, aqui fala os cabelos grisalhos florescerem e depois caírem como amêndoas. O gafanhoto for um peso, ou seja, o menor peso será difícil de suportar. E perecer o apetite, os apetites, desejos e paixões fenecerem, porque é hora de morrer e dos pranteadores andarem pelas ruas. O cordão de prata, aqui fala da espinha dorsal, se quebrar. O cântaro, aqui fala o coração, se despedace junto à fonte ou à roda. O coração como bomba, se quebre junto ao poço. O coração pare de bombear o sangue pelo corpo a fim de mantê-lo vivo. E o pó, aqui fala o corpo, volte à terra, ou seja, morra como era. O espírito volte a Deus que o deu. Meus queridos, a casa eterna do homem será o seu lugar no céu ou no inferno, ou na terra com os outros redimidos, depois que Deus transferir seu quartel-general do céu para a terra. Aleluia! Esta é uma referência da criação de Adão, quando o primeiro homem foi feito do pó da terra. Aqui está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então guarde esta meditação da palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 12, versículo de 1 a 7, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos neste momento de música, de louvores, que traz um elevo espiritual para as nossas vidas, mas antes queremos mandar um abraço para os nossos irmãos aí na cidade de Itabi, diácono José de Sá Pedral, a sua esposa, a nossa irmã Mariana, pastor Evandro, a irmã Ana, aí em Itabi, a Assembleia de Deus, irmãos aí da Assembleia de Deus de Itabi, nossos irmãos em Cumbe, presbítero José Costa, auxiliar Manuel Costa, nossa irmã Alice, nossa irmã
Fátima, pastor Gidalti, a sua família, diácono Moisés, aí de Cumbe, todos os nossos irmãos que nos ouvem, nos dá a sua audiência, no programa Sementes da Fé. Nossos irmãos em Curitiba, diácono Gilmar, o nosso irmão Gilmar, o nosso irmão Jamisso, a sua esposa Joana, pastor Brito, a irmã Mafalda, os nossos irmãos Rudimar, irmã Marli, toda a igreja de Itatiaia, um forte abraço. Em Santa Catarina, nosso amigo pastor Edinaldo, do Centro de Recuperação e Resgate, Deus abençoe os nossos irmãos de forma abundante. Nossos irmãos amigos de infância, do grupo Amigo de Infância ali de Catu, nosso amigo Sérgio e os demais, Deus abençoe de forma abundante. Os irmãos em Umbaúba, Igreja Primitiva Memória, forte abraço. Vamos de louvores que traz um relevo espiritual para as nossas vidas, que Deus continue abençoando também a igreja em Macambira, da qual pastoreamos. Deus abençoe os irmãos de forma abundante. Vamos de louvor no nome do Senhor Jesus. Já já estaremos de volta, recebendo a poderosa, infalível, inerrante palavra de Deus. Deus é soberano, Ele faz o que quer pra chegar-se a Ele. É preciso ter fé. Se parecem insolúveis os problemas teus, você precisa saber mais do seu Deus. Se parecem insolúveis os problemas teus, você precisa saber mais do seu Deus. Ele fez parede de água, colocou ferrolho no mar, fez mulher estéril ter filho, tempestade acalmar, montanha ficar fumegando, da rocha da brotar, no deserto soprou codornizes e do céu mandou manar. O que Deus fez no passado, hoje Ele pode fazer. Ele não mudou, basta somente crer. Então creia, e receba a palavra, porque a tua causa pra Ele é nada. Então creia, creia e receba a palavra, porque a tua causa pra Ele é nada. Assim Ele quis fazer, e se ouviu um barulho terrível que um grande exército botou pra correr. Samaria estava com fome, o povo quase a perecer. Só mais um dia tinham comida pra dar e vender. O que Deus fez no passado, hoje Ele pode fazer.
basta somente crer, então creia